Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre marcos na aquisição da linguagem, quando é atraso e quando intervir. É um tema muito bacana, porque cada vez as crianças estão chegando com atrasos mais significativos e cada vez mais nebulosos, onde a gente não consegue ver quando é um atraso mesmo, quando é uma coisa mais séria, e aí a gente precisa discutir isso e estudar muito mais para chegar a ajudar essas crianças de forma efetiva e dentro de dados científicos. A linguagem, né, algumas definições breves de linguagem, que a linguagem pode ser definida como a expressão e recepção de ideias e sentimentos. Então, como que eu preciso da linguagem para me comunicar e expressar aquilo que eu sinto? Então, independente de como eu vou me expressar, se é de forma verbal, se é de forma não verbal, se é através da escrita, como que eu vou fazer para me comunicar, como que eu vou expressar essas minhas ideias e sentimentos, isso é linguagem. Então, por isso que quantas vezes a gente fala que como é rico o não verbal. Quando a gente tem alguém que tem muita intimidade, que a gente só olha para a pessoa dentro de uma situação, você está numa festa, você está numa reunião, e você olha para essa pessoa e você já sabe exatamente o que ela está falando. Às vezes o que ela quer te falar, né? Às vezes o que ela te falou nem é de fato o que ela gostaria, porque ela está num local público com mais pessoas. Então, como que é importante a linguagem não verbal? Outra definição de linguagem é a capacidade que a espécie humana tem de se comunicar, permitindo ao indivíduo transmitir seus pensamentos, ideias, emoções. Então, quando a gente começa a ver crianças com atrasos mais significativos de linguagem, eu começo a ver crianças que não conseguem interagir de maneira adequada, que eles tomam um brinquedo do outro, eles empurram o outro, eles na hora da rodinha se perdem na rodinha da escola, eles se perdem naquele contexto, porque eles não estão conseguindo transmitir aquilo que eles estão querendo dizer. Então, nesse sentido, a linguagem possui uma dinâmica que implica a participação do outro. Então, eu sempre preciso do outro para me comunicar. Sem o outro, não tem comunicação. Sem o outro, a minha linguagem, eu não tenho como aparecer, eu não tenho como me expressar. Então, e ela vai contribuir, ela é fator determinante no desenvolvimento infantil, cognitivo infantil. Então, quais são as funções da comunicação? Trocar informações, difundir conhecimentos, tanto de eu receber quanto eu transmitir conhecimento, é a minha identidade, quantas vezes a forma de eu me comunicar é tão importante. Eu vivi uma situação esse final de semana que eu fui num local de outra cultura, da cultura asiática, e como que foi difícil me encaixar dentro daquele ambiente, porque eu não sabia nem qual era a cultura deles, porque é a identidade da gente estar na forma de se comunicar. Né? Então, chegou uma hora que eu fiquei calada, porque eu não sabia o que eu tinha para falar para eles, porque minha identidade era muito diferente da deles. Então, expressão de sentimentos, como que eu vou expressar meus sentimentos. O desenvolvimento humano depende também da comunicação e a aprendizagem. Eu só tenho aprendizagem se eu tenho comunicação. Eu preciso do outro para poder aprender e me comunicar. Então, os fatores que impedem a aquisição da linguagem. Então, a gente tem que pensar que, muitas vezes, não é só um fator que vai interferir no atraso da linguagem, que vai impedir a aquisição da linguagem. Eu posso ter fatores socioeconômicos, que no nosso país a gente consegue relatar N situações onde o socioeconômico é muito prejudicado e ele vai interferir diretamente no desenvolvimento da linguagem. O ambiente. Então, se eu tenho um ambiente que me proporciona estímulo, se eu tenho um ambiente onde os pais jogam com essa criança, onde contam histórias, onde interagem com essas crianças, e eu não estou falando aí é diferente do fator socioeconômico, porque a gente também tem os pobres meninos ricos, aqueles que ficam num tablet o dia inteiro, aonde eles não conseguem dialogar com o outro, porque eles vivem, cada um na sua casa, vivem num mundo específico, são os filhos das babás, né, muitos. Os fatores biológicos, aquilo que a gente traz dentro da gente como carga genética e que a gente vai conseguir e que vai se manifestar. E os fatores emocionais. Então, se acontecer alguma coisa com essa criança durante esse período de desenvolvimento infantil que impeça
emocionalmente desenvolver, isso também pode acontecer. Então, aquisição e desenvolvimento da linguagem. Então, eu dividi a linguagem em linguagem e cognição e linguagem e comunicação. A gente vai ver melhor cada um. Linguagem e cognição. A regulação do comportamento é observada por volta dos 2 anos, principalmente como a criança brinca. Então, se essa criança começa já a fazer um jogo simbólico, ela começa a dar comidinha para a boneca, ela coloca a boneca para dormir, ela dá banho na boneca, ela brinca que o cachorrinho vai passear, ela consegue dar a função adequada para aqueles brinquedos. O brinquedo é de encaixe, eu vou encaixar. O brinquedo é a bola de eu chutar. Eu não vai ficar observando detalhes desse brinquedo, não vai ser uma brincadeira de organização do brinquedo, não, vai ser de função desse brinquedo. Então isso mostra como essa criança está compreendendo também esse mundo, que a compreensão ela é a porta de entrada para essa comunicação. Linguagem e comunicação. Se há intenção comunicativa, eu preciso entender se essa criança, de fato, tem intenção de se comunicar, se ela quer interagir com o outro, e as maneiras como ela utiliza essa comunicação. Os gestos, o olhar, os desenhos, a fala. Então, a fala é uma das formas de comunicação, que é muito rica e é muito necessária, mas eu tenho que parar para pensar que os gestos e o olhar, eles também são muito importantes. A estruturação da linguagem nos permite lançar mão de recursos cada vez mais sofisticados, a fim de aprimorar nossas possibilidades de comunicação. Então, se eu estou numa brincadeira na escola, se essa criança está numa brincadeira, onde ela está numa disputa de brinquedo, ela vai conseguir, com argumentação, ficar muito melhor. Porque o que acontece com algumas? Uma situação específica que eu vi. A criança ela queria um rastelo. E como ela ficou sem, ela não sabia como pedir o rastelo, ela pegou, quando ela não conseguia, ela não sabia o que ela ia fazer, quando ela conseguiu na disputa pegar o rastelo, ela arranhou a cara do outro. Então ela não sabia qual era a função daquela comunicação, nem como de agradecer, nem como de nada. Foi uma briga que a criança acabou tendo com a outra e depois arranhou com o rastelo. A gente precisa entender qual é a forma dessa criança se comunicar. Então, forma dela, a estrutura da linguagem, é a forma dessa linguagem, como que eu vou me comunicar, é através da fala, é através de gestos, é através de troca de figuras, o conteúdo que eu tenho disso, o que eu quero dizer através dessa minha comunicação, e como que eu vou usar essa comunicação. Então, a forma, nível fonético fonológico, a produção dos sons. Então, se eu consigo produzir os sons de forma correta. A emissão de cada fonema. Então, se eu consigo emitir esses fonemas, se eu consigo ter a emissão do fonema, se essa criança consegue ter ponto articulatório correto, se ela consegue emitir esse fonema, se ela tem estrutura para isso. O nível sintático do que a criança está dizendo. A estruturação da frase, se ela consegue fazer uma frase telegráfica, depois ela consegue fazer uma frase mais simples, mas com artigos, se ela consegue ir aumentando o conteúdo e a complexidade dessa frase. A organização do discurso, se o que ela diz, de fato, é como ela organiza isso, se tem início, meio e fim aquilo que quer dizer. E os componentes gramaticais da língua. Se ela consegue colocar os verbos de forma correta, se ela se refere na primeira pessoa e não faz uma autorreferência na terceira pessoa, dependendo da idade que ela está. Então, isso tudo vai fazer parte da forma da linguagem. O conteúdo é o nível semântico, são significados, os conceitos. É quando eu começo a entender que garoto tem o mesmo significado de menino, que dependendo da região do país tem o mesmo significado de moleque, tem o mesmo significado de guri. Então é quando eu consigo entender a mobilidade daquilo que eu quero dizer. Então, mensagem são significados e conceitos, a mensagem que eu quero transmitir, está presente nas palavras, nas frases, nos gestos, num discurso mais amplo, e geralmente a semântica ela vem embolada com a pragmática, né? Ela vem junto com a pragmática, que é o uso, a pragmática é o uso da linguagem. Então, o uso social da língua, é estruturar a frase e saber o que ela está querendo dizer. É entender que as coisas têm duplo sentido, é a preocupação que eu tenho com o interlocutor. Se o interlocutor está me entendendo, e se aquilo que ele está falando eu também estou entendendo. Então, como lida com a mensagem a ser recebida ou transmitida?
Então, quando eu consigo entender o quê? Eu vou dar um exemplo de uma criança, esses dias no consultório. Eu cheguei para ela e falei assim, nossa, minha florzinha, você tá linda. Ela falou, eu não sou uma flor, eu sou uma menina. Ela não consegue fazer um uso figurado daquilo que ela está dizendo. Ela não consegue ver o duplo sentido disso. E é uma criança de 5 anos, teoricamente, ela deveria ter essa pragmática de forma adequada. Então, etapas do desenvolvimento da linguagem. A comunicação não verbal, que são os gestos, são o olhar, o apontar, a produção de sons, que são o seu corpo produz corretamente esses sons, a estrutura das sílabas, quando já sai do fonema só e já vai para sílabas, assim, que a criança está conseguindo produzir sílabas mesmo, estrutura de frases, o diálogo e a brincadeira. Então, a comunicação não verbal. Variação de que eu preciso? Variação do tônus muscular, contração e descontração. Eu teve um caso que me chamou muita atenção uma vez, assim que eu vou dar um exemplo, de uma criança que a dificuldade dela em expressão facial e na variação do tônus muscular era tão grande que ela passou 40 minutos na minha frente sem mover nada. Ela ficou desse jeito que eu fiquei para vocês. Ela não movia a face. Você podia fazer cocinha, você podia irritar, você podia fazer o que você quisesse. Essa criança ela não mudava a expressão dela. Nem se ela estava feliz, nem se ela estava triste, se ela estava se sentindo desconfortável com o que estava acontecendo, ela não mudava a expressão dela. É o olho no olho. Como que eu olhar no olho do olho, eu consigo me colocar e dizer que eu estou ali, triangular o olhar, fazer uma atenção compartilhada, e o apontar por volta dos 11 meses. Que eu começar a dizer para essa pessoa de outra forma, quando eu não consigo falar, formar frases ainda, mas eu mostrar aquilo que eu quero. E não pegar a pessoa pela mão e levar até o que eu quero, utilizando ela como um objeto. Então, a produção dos sons. É quando começa o balbucio, a criança começa de fato a produzir os sons da fala. Começa a estrutura de sílabas, o dá, o kkk, as estruturas, e depois eu começo a formar palavras, né, nessas estruturas de sílabas. Então eu começo a falar palavras simples, consoante vogal, depois eu começo a fazer encontro consonantal, arquifonema. Então eu vou estruturando melhor essas sílabas que vão formando as palavras. E também, praticamente ao mesmo tempo, eu começo a estruturar as frases, nem que sejam frases, primeiro uma palavra, frase, que é água, depois é da água, ou quer água, depois eu quero, Carol quer água, depois eu quero água, porque primeiro geralmente vem na terceira pessoa, para depois eu fazer a referência, uma autorreferência na primeira pessoa. Então, o diálogo, ele depende da interação com o adulto, para ele conseguir entender, e isso começa muito cedo, quando a gente começa se a gente começa a ensinar a função do diálogo para a criança, quando a gente está trocando fralda, que a criança faz uma gracinha, a gente responde, espera a reação, aí você vai tendo outra, e é um desenvolvimento que ele é gradual. E até o final dos 2 anos, essa criança já tem um diálogo estabelecido, nem que seja um diálogo rudimentar, mas é um diálogo estabelecido. Então, as fases, especularidade, que é a imitação, a emissão de sons, das sílabas, das palavras. A criança está imitando aquilo que a gente fala. Ela imita, o tempo todo ela imita alguma coisa. Parece, não sei se vocês assistem a Peppa, tem aquela parte do George, que tudo que a Peppa fala, ele repete um pedacinho. Então, a criança, você fala, pega a água, ele é água. Então, ele começa imitando os sons e depois ele vai conseguindo já produzir. A complementaridade é a combinação de palavras juntando uma ou duas, que é começar a formação das frases, né? Então, a criança começa a responder de forma mais estruturada. E a reciprocidade é o início da manutenção do diálogo sem auxílio tão direto. Então, o diálogo já não fica tão ruim, a manutenção já é o tempo todo, a criança já consegue, você fala, ela rebate, você fala, ela responde, o tempo todo essa criança tem argumentos, mesmo que seja de acordo com a faixa etária dela, mas ela tem. A brincadeira. Elas acontecem muitas vezes ao mesmo tempo, né, o desenvolvimento disso, algumas dessas fases.
Então, as construtivas, que é montar, construir, encaixar. O aniversário de um ano, a gente sempre dá aqueles brinquedinhos de encaixe para as crianças, porque é bem da idade, onde vai começar os encaixes. A montar, bota em pilha aquelas torrezinhas, coloca dentro, depois eu começo a construir aqueles legos grandes. A brincadeira plástica, que é desenho, massinha, canetinha, como que eles gostam desse tipo de brincadeira. Projetiva, que é imitação, é o faz de conta, a criança ela entra no mundo da fantasia mesmo. A situação imaginária de uma história com sequência, eles te contam, é lindo, é muito engraçado de ver. É a possibilidade de brincar junto e não apenas do lado, porque tem uma fase que a criança brinca, uma brinca do lado da outra. E depois elas começam a interagir e a brincar junto mesmo. Essa brincadeira tem a troca. E aí o diálogo começa a ser realmente muito estabelecido. E os jogos com regras, que são riquíssimos no desenvolvimento cognitivo também. Desenvolvimento da linguagem por faixa etária. De 0 a 6 meses, a criança começa produzindo vocalizações, brincadeiras psicomotoras desde o nascimento. Então ela começa a... o tempo todo esses movimentos, as vocalizações que fazem são muito importantes. O balbucio. De 3 ou 4 meses começa a balbuciar, produzindo todos os sons possíveis de realizar. De 9 a 10 meses, a criança ela já vocaliza com controle tonal e de intensidade. Então ela começa, você fala com ela, você gostou? Aí ela responde, para você. Ela já começa a te responder de alguma forma como se ela tivesse essa variação de tom. Começa a espaçar e encurtar mais as vocalizações para dar espaço ou lugar para as respostas advindas do adulto. Você viu quando estava falando que o diálogo começa cedo, quando eu falei anteriormente, quando ele começa a entender as trocas de turno. Quando um fala, o outro responde. Quando um fala, o outro responde. Isso é entender as trocas de turno. De 1 a 2 anos é um inventário fonético pequeno, essa criança produz poucos sons, geralmente começa com os bilabiais, que é o P, B e o M, depois ela vai adquirindo os outros fonemas, um vocabulário pequeno, de 50 palavras, em média 50 palavras, estruturas silábicas simples, consoante vogal ainda não tem consonantal, que é o TRA, o FLA, e o arquifonema, que é o PORTA, que é esse R ou PASTA, esse S antes do consoante. Surgem palavras, frases que valem por sentenças, igual água, eu quero água, então está valendo por uma frase inteira. Neste ano, desenvolve-se as fases do diálogo, que é a especularidade, que é quando ele começa a imitar o que a gente está falando, e a complementaridade, que é começar a fazer as frases mais curtas, a formação de sentenças. 1 a 2 anos, as brincadeiras, imitações de situações vivenciadas em torno de um ano, então ele já começa a fazer imitação, pega o telefone, faz igual que a gente faz, imita que está fazendo comida, imita pentear o cabelo, uma criança corre e ele tenta imitar, corre e se joga no chão, aí a criança corre e se joga no chão. As brincadeiras construtivas, que é o encaixe, empilhar, as plásticas, que começa essa brincadeira com massinha, com tinta, com canetinha ainda menos, mas giz de cera às vezes, mas a tinta e a massinha sim. De 2 anos a 2 anos e 6 meses. Ele utiliza o pronome na segunda ou terceira pessoa, igual a tia Zilma, que é falar. Então, ele não vai falar a Zilma quer falar, ou a tia Zilma, ela quer falar, ele vai falar a tia Zilma, ele falando referindo ao outro na segunda pessoa. E vai fazer referência a ele mesmo na terceira pessoa, igual a Carol está falando, e ao invés de eu estou falando. Então, um vocabulário de 150 a 200 palavras, olha como que aumenta absurdamente o vocabulário dessa criança em muito pouco tempo. Porque ela começa a fazer leitura de mundo, ela começa a compreender mais o que está acontecendo, os órgãos fonoarticulatórios já estão mais preparados para receber, então ela já começa a produzir os fonemas mais de forma adequada. Habilidade de responder a 2 ordens consecutivas, então essa criança, você já fala com ela, pega a água e traz para mim. Ela já consegue cumprir essas 2 ordens.
O diálogo assumindo a reciprocidade, quer dizer, essa criança, você fala, ela responde, você fala, ela responde, e é assim mesmo, é uma gracinha. Chama atenção para o que ela deseja, ou ela vai apontar, ou ela vai fazer gestos, ou ela vai olhar, vai te olhar fixamente para você conseguir, para chamar atenção, ou ela vai ter, né, são as expressões faciais, ou ela vai nomear aquilo, ela vai fazer comentários sobre aquilo, mas ela chama mesmo atenção para aquilo que ela quer. Começa a fazer gracinha, muito sutilmente, mas já começa a fazer gracinha. De 2 anos e 6 meses a 3 anos. Já começa a usar o pronome na primeira pessoa, já começa a falar, eu quero beber água, a tia pediu para ir no banheiro, então ela já começa a não falar na segunda e terceira pessoa. A evolução crescente do vocabulário nomeando que o cerca de não são mais de 150, 200 palavras, ela já começa a nomear tudo que tem em volta. Por isso que quando a gente fala de fatores ambientais, de fatores socioeconômicos, a gente fala de aquisição de linguagem, porque eu preciso ter leitura de mundo. Eles precisam entender o que acontece em volta, porque eu posso ter restrição de leitura de mundo com um tablet na mão, porque eu fico vendo aqueles vídeos o tempo inteiro, brincando de joguinho o tempo inteiro. Então eu posso ter uma visão de mundo muito rica quando me dão livros e eu vão lendo livros para mim e eu vou conhecendo uma série de coisas. Então o conhecimento de mundo vem muito do que essa criança vai ver. Então, assim, do que vai ser proporcionado para ela. E isso tem ligação direta com a aquisição da linguagem. Então, a aquisição de vocabulário também passa muito por aí. E o campo semântico também, que é entender o significado dessas coisas. Porque ter uma nomeação vazia também não é legal. Eu preciso entender para que é aquilo. Então, frases mais complexas de 4 elementos. Flexões de gênero e número. Então, o menino, já vem o plural. O menino, menina, homem, mulher, o verbo ser e estar na forma rudimentar. Então, assim, eu vou dar outro exemplo de outros verbos. Eu fazei, eu comei, eu fazia. Avanço nas respostas de ordem simples. Então, o que é simples, essa criança vai conseguir, se fizer perguntas mais simples, mais objetivas, ela consegue te responder. De 2 anos e 6 meses a 3 anos, continuando, é o uso do onde, como, quando e quem. Então, onde você guarda o seu livro? Como que você toma banho? Quando que você bota os seus sapatos? Quem é seu irmão? Então, ela já consegue responder a perguntas e fazer o uso disso também. Compreensão de oposições em cima e embaixo, na frente e atrás, quente, frio, escuro e claro, noite e dia, essa criança começa a fazer essas oposições, brincadeiras de faz de conta e devaneio, muito faz de conta, entra no mundo da fantasia, que a coisa é muito, muito, muito interessante, como que às vezes você chama a criança, você fala, eu vou dar um exemplo da minha filha, eu estava brigando com ela um dia, chamando a atenção dela, ela tinha essa idade na época, de 2 anos e meio a 3 anos, e eu chamando a atenção, brigando com ela, ela olhou para mim, só fez, te congelei. Ela estava se referindo a Elsa e a Ana, e saiu andando, como se ela de fato tivesse me congelado. Foi uma situação assim, que eu tive que sair de perto para rir, porque realmente foi muito engraçado, mas olha como que entra nessa coisa do faz de conta, e isso começa a fazer parte da vida deles mesmo. De 3 anos a 3 anos e 6 meses, é a aquisição dos fonemas na posição inicial e final. O uso do e, do mais, do ai, do porquê em orações. Nossa, é muito porquê. É muito porquê de tudo. Né? O porquê em cima do porquê, em cima do porquê, em cima do porquê. Uso de frases negativas, relativas, interrogativas. Então, assim, o passarinho não está voando. Essa criança começa a te perguntar já uma série de coisas, ela já consegue dar entonação de perguntas mesmo. O uso mais elaborado de tempos verbais, então é eu fiz, eu bebi, eu comi, não é mais eu fazei, eu bebei. Com os 4 anos, aquisição do encontro consonantal com R, então tra, fra, cra, cravo, frevo, brinquedo, então entram esses encontros consonantais, estruturas frasais mais complexas, passivas, condicionais,
Então, o uso a menina foi empurrada pelo menino, ela já consegue compreender isso. Julgamento de correção, essas crianças começam a ter isso muito bem. Compreendem histórias maiores e são capazes de responder as perguntas simples sobre as mesmas. Então, você conta uma história grande e você faz perguntas e eles respondem. A fala é fluente, utiliza todos os elementos, eles argumentam, parece um mini adulto nessa idade. Em termos de linguagem, né, gente, de estruturação de linguagem. Alterações da linguagem. Então, assim, o que hoje que geram as preocupações e as dúvidas? O atraso simples de linguagem. É quando essa criança, durante o desenvolvimento, por um daqueles fatores que a gente viu lá atrás, impediu que essa criança tivesse um desenvolvimento de forma adequada. Mas ela não tem nenhum problema neurológico, neurofuncional, né, nem de lesão, às vezes, é neurofuncional mesmo. É de funcionamento cerebral que dessa criança que ela não vai conseguir adquirir a linguagem. Aí, com um estímulo mais preciso, essa criança consegue adquirir. Alguns, só entrando na escola, já adquirem, porque eles vão ter que se comunicar, quando eles têm a intenção comunicativa, você coloca na escola, e esse estímulo é preciso, algumas crianças já conseguem sair desse atraso. Algumas não. Algumas vão precisar de apoio de fono para poder adquirir a linguagem. O desvio fonológico são as trocas de fala. Vou dar um exemplo, o famoso cebolinha. São crianças que trocam R por L, ou que trocam o T pelo C, né? Vamos supor, casa é tasa. Então, assim, são essas trocas que é o desvio fonológico. O distúrbio específico de linguagem, que é o DEL, também hoje está sendo chamado de TDL, né? Aí eu já estou falando de uma questão de linguagem mais importante. É quando eu tenho uma discrepância entre o verbal e o não verbal dessa pessoa, desse indivíduo, e a aquisição da linguagem vai ficando muito comprometida. A expressão, geralmente mais do que a compreensão, mas a compreensão também ela tem defasagem. Então, a criança, a estruturação de frases é ruim, a aquisição fonológica é ruim, e essa criança começa a ter dificuldade na organização de frases, muita dificuldade geralmente tem, e possivelmente, geralmente, essa criança tem dificuldade de aprendizagem na frente. Então, são crianças que a estruturação de linguagem começa pelo input, a compreensão verbal, a linguagem receptiva é alterada, e a linguagem expressiva é mais alterada ainda. Ela tem mais prejuízo ainda. Então, nesses casos, o trabalho de fono, ele é essencial. Essa criança nunca vai ter uma evolução de forma satisfatória sem o trabalho de um fonoaudiólogo. Então, assim, uma terapia pautada, uma avaliação bem feita, onde você sabe qual é o ponto de partida, um plano terapêutico preciso, essa criança tem como se desenvolver muito bem. Só que essas crianças aí, o que acontece? Algumas crianças a gente tem visto muito hoje em dia, que elas tem uma alteração da linguagem no TEA, no transtorno do espectro autista. Tem horas que eles se assemelham muito a um TEA. Por quê? Porque eles não têm uma dificuldade de base em se comunicar. Não é que eles não queiram se comunicar com o outro. Deixa eu explicar melhor. Não é que eles não tenham intenção comunicativa. Eles têm. Mas eles têm tanta dificuldade em se comunicar, em elaborar essa linguagem, em conseguir compreender o que o outro está dizendo, que até a outra pessoa desiste dela. E aí, assim, tiveram alguns casos que eu já vi das crianças presentearem com doce, com a borracha, com o lápis que ganhou dos pais, para tentarem ser aceitos no grupo, porque eles querem ser aceitos no grupo, mas eles não sabem como fazer isso. Até porque eles não compreendem tudo o que está acontecendo ali. Então, é uma criança com defasagem verbal e não verbal. Geralmente, o motor é muito melhor, o raciocínio lógico é melhor. Então, são crianças que montam um quebra-cabeça muito melhor do que elas vão estruturar uma frase. Isso nem todas, mas é mais comum de acontecer, assim, se você parar só para dar um exemplo do que é o verbal e do que é o não verbal. Aí, vamos supor, montou o quebra-cabeça, você fala, agora me conta o que você viu aqui nesse quebra-cabeça. Me fala como que é essa cena do que você está vendo aqui. Conta para ti, o que está desenhado aqui? Eles começam a se perder. Eles não conseguem descrever aquilo, porque tem dificuldade na elaboração do pensamento.
Então, as alterações de linguagem no TEA, né? A dificuldade de linguagem no TEA que a gente vê que é mais significativa quando a gente vai vendo com o tempo, primeiro é a aquisição mesmo, essa criança vai ter um atraso na aquisição da linguagem, mas de base ela não tem intenção de se comunicar. Ela é uma criança que ela vai tender a se isolar mais ou ela vai brincar de uma forma inadequada, porque a pragmática e a semântica são muito alteradas. Então, quando a gente pensa no autista de alto funcionamento, a gente fala de pessoas que o uso da linguagem é ruim. São aquelas pessoas mais literais, que se colocam, que não conseguem ter flexibilidade de pensamento. Estou falando de um alto funcionamento. Quando a gente fala de um TEA mais grave, a gente está falando de crianças que possivelmente vão precisar de um suporte do PECS, que é a comunicação através de trocas de figuras. Nesses casos, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. O fono faz parte dessa equipe, igual o DEL tem que ter um fono. No caso do TEA também, mas no DEL, geralmente o carro-chefe é o fono. Lógico, a gente tem que ter o suporte médico do neuropediatra, do psiquiatra infantil, geralmente é mais o neuropediatra, para poder dar suporte para esse tratamento, para ver se tem intervenção medicamentosa ou não. A gente precisa de um psicólogo também para ajudar no diagnóstico, nos casos de DEL. Nos casos do TEA, é imprescindível uma equipe de psicólogos. Imprescindível. Além da equipe do psiquiatra infantil ou do neuropediatra, do TO. Então, assim, o TEA ele vai trazer uma equipe multidisciplinar mais robusta para junto dele. E a linguagem começa... O que eu tenho que avaliar dentro dessa criança? O perfil, como que ela desenvolve a fala? Porque tem crianças com TEA que nunca vão falar. E aí, nesses casos, eu preciso começar a ver o quê? Elas nunca vão, a criança com TEA algumas nunca vão falar. 30% dos casos não adquirem a fala. Mas eu posso ensinar essa criança a se comunicar através de trocas de figuras. E aí eu trago um conforto interno para essa criança e consigo organizar a linguagem dela. Isso, o PECS, ele é incrível para esse tipo de desenvolvimento. Eu sou fã do PECS, eu tenho os cursos de PECS e gosto muito, uso na minha prática clínica. E 70% dos casos, dentro dos casos que a gente começa a usar o PECS, 70% conseguem adquirir a linguagem oral porque começam a se organizar. Então, o que a gente precisa entender aqui? Que compreender o desenvolvimento da linguagem infantil, bem como as suas alterações, é de fundamental importância para que possa precocemente identificar e intervir quando necessário. O que a gente tem como um padrão ouro hoje? Essa criança chegou com atraso de linguagem. O médico não conseguiu concluir o diagnóstico, né? Não conseguiu falar se é TEA ou não. E aí, essa criança entra em teste terapêutico ou prova terapêutica para poder a gente tratar, por quê? Se ela for TEA, essa criança ela vai conseguir ter um desenvolvimento satisfatório, ela vai ter o máximo da potencialidade dela já desde cedo sendo utilizada, vai trabalhar essas janelas de desenvolvimento, que tem uma hora que elas fecham, a gente começa a aproveitá-las no momento certo. E caso não seja um caso mais grave, essa criança fica bem, rapidamente ela tem alta. Então, por isso é tão importante a gente intervir quanto antes melhor. Precisa de intervenção precoce. Como é importante o fono ter um bom plano terapêutico, ter objetivos bem específicos do que ela quer e sempre refazer esses objetivos, porque essa criança tem que evoluir. Se esses objetivos não estão sendo alcançados, a gente tem que rever a prática clínica do que a gente está fazendo.